Olá, seja bem-vindo a mais uma aula aqui da plataforma Alcancemos Mais. Obrigado pela sua presença, os nossos alunos de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado do nosso último conteúdo, da nossa primeira aula sobre como fazer apelos. Lembrando, se você tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato aqui com nossos canais de comunicação da nossa plataforma, ok? Bom, o nosso convidado, vocês já conhecem, é o pastor Julimar, o líder de evangelismo da União Sudeste Brasileira, que pega aí os estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. Pastor Julimar, pronto para a segunda aula? Muito conhecimento vindo por aí? Muita coisa boa vindo por aí e vamos fazer apelos. Exatamente. Bom, pastor, e a gente sabe que o principal apelo aí na igreja adventista é pelo batismo, né? Pela essa decisão tão importante. Mas minha pergunta para você minha primeira pergunta, como fazer apelos para que as pessoas sejam batizadas? Ayane, esse realmente é o apelo, né? Porque nós entendemos que o batismo é muito importante. E o próprio Jesus nos ensinou sobre isso, falou várias vezes sobre batismo. E a primeira dica para que você faça um apelo de batismo é ser direto, não dar voltinhas. Ir direto ao ponto. Você lembra quando Jesus se encontrou com Nicodemos? Ou melhor, Nicodemos se encontrou com Jesus? Nicodemos chegou falando, mas Senhor, o Senhor é isso, o Senhor é aquilo, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é do céu. E Jesus Cristo foi bem direto com ele. Meu filho, quem não nascer de novo não vai entrar no reino dos céus. Então não precisa ter medo de fazer o apelo, vá direto ao ponto. E a segunda dica é, use a Bíblia. A Bíblia é o que dá base para o apelo. A Bíblia é que dá base para que a pessoa tenha convicção de que essa é a vontade de Deus para a sua vida. E um texto muito bom para você usar quando estiver fazendo o seu apelo lá de batismo é o texto do livro de Marcos, no capítulo 16, verso 16. Está com a tua Bíblia aí? Pega a tua Bíblia comigo, olha o que diz lá. Marcos 16, 16. É um dos textos que eu mais gosto de usar quando eu faço os meus apelos nos meus evangelismos. E Marcos 16, 16 diz assim, quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. Você percebe aqui palavras do próprio Jesus chamando as pessoas para o batismo e a sua importância. Entendeu? Esse é o texto que eu mais gosto de usar. O texto dá base, o texto gera convicção para que a pessoa tome uma decisão entendendo que aquilo ou aquela decisão é a vontade de Deus. Então, use a Bíblia, se baseie nas palavras de Jesus Cristo e você terá sucesso em seus apelos. E pastor, é muito normal que na hora do apelo ali, né, durante o estudo, ocorram algumas objeções em relação a alguns assuntos, né? Alguns Sim. temas, né, doutrinários, enfim. E aí eu queria saber aqui, minha pergunta é como quebrar essas objeções. Primeiro, em relação a temas, né, o primeiro tema que eu vou colocar aqui é o trabalho no sábado. A pessoa trabalha no sábado e aí tem essa objeção para o batismo. Realmente, Ayane, essa objeção aí é uma das mais difíceis de serem quebradas e é uma das que mais ouvimos por aí. Só que eu quero dizer para os nossos amigos que estão nos assistindo que você não quebra a objeção simplesmente num estudo bíblico, numa classe bíblica. Você precisa quebrar as objeções já no seu sermão lá na igreja. Como assim, pastor? A pessoa vai levantar a mão, atrapalhar o meu sermão para fazer essa objeção? Não, você precisa pensar quais as objeções que as pessoas podem ter ao ouvir o meu sermão. E aí, ao saber disso, você vai preparando como quebrar essas objeções no decorrer do sermão para que o seu apelo tenha êxito lá no finalzinho da sua mensagem. Então, vamos lá? Vamos descobrir como quebrar a objeção sobre o dia de sábado? Está com a sua Bíblia aí? Abra comigo no livro de Mateus, no capítulo 6, verso 33. Eu trouxe apenas 3 textos. Na Bíblia nós encontramos vários textos que nos ajudam a quebrar essa objeção, mas aqui eu tenho 3 básicos para vocês. Mateus, no capítulo 6, verso 33, diz assim, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Você vai dizer para a pessoa que o trabalho do sábado é muito importante para ela e para a família. Mas ela precisa entender que quando segue a vontade de Deus e está caminhando para o reino dos céus, todas as outras coisas serão acrescentadas. Deus vai cuidar, Deus vai manter. E é Deus que sustenta a família.
Correto? Então use esse texto, buscai primeiro o reino dos céus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Existe um outro texto que eu gosto muito de usar, que está no livro de Salmos. Pega aí a sua Bíblia mais uma vez, Salmos, no capítulo 37, verso 5 e o verso 25. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E o verso 25 diz assim: fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado e nem a sua descendência a mendigar o pão. Para cada objeção, você precisa levar um benefício, para que a pessoa entenda que existe uma promessa bíblica, existe um benefício ao tomar a decisão, ao mudar a sua vida, ao sair de um lugar e ir para o outro, ao decidir não mais trabalhar no sábado e deixar que Deus guie a sua vida. Eu vou te dizer uma coisa, se você usar a Bíblia, usar os textos bíblicos, as pessoas ficarão satisfeitas, porque elas confiam em Deus. Então tenha sempre a Bíblia para dar aí base e subsídio para essas decisões. E o último texto, para que você possa fundamentar e fortalecer essa decisão na vida da pessoa, está no livro de Mateus, capítulo 16, verso 25 e 26. Vamos lá? Mateus 16, 25 e 26. E diz assim: porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? Entendeu aí? Esse texto fala da importância de seguir a vontade de Deus, que é muito mais importante seguir a vontade de Deus do que simplesmente ter o alimento que precisa aqui nessa terra. É lógico, Deus pode manter, Deus pode direcionar a vida daquele irmão ou daquela irmã, mas é importante ele entender que é mais importante obedecer a Deus do que seguir as diretrizes desse mundo. Correto? Então você pode fundamentar o seu apelo com esses textos e muitos outros mais para quebrar essa objeção aí do sábado. E, pastor Julimar, tem uma outra objeção também, que é bem comum, muitas vezes, o estudante ali da Bíblia, ele tem algum tipo de vício, né? Como quebrar essa objeção, que é bem difícil também, né? Realmente, Ayane, os vícios são empecilhos que precisam ser vencidos. E normalmente as pessoas colocam essas objeções e nós precisamos ter base bíblica para ajudá-los a tomarem as suas decisões. Por exemplo, eu gosto muito de usar o livro de Lucas para fundamentar o meu apelo para quebrar essas decisões. Existem pessoas que são viciadas em cigarro, bebidas alcoólicas, em café, em programas de televisão, como novelas e outras coisas mais. E nós precisamos ser firmes com a palavra de Deus para que o Espírito Santo possa falar àquele coração e dar poder para que a decisão seja tomada. Lucas, no capítulo 14, verso 33, diz assim, ó: assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. Olha que interessante, palavras do próprio Jesus aqui falando assim, olha, quem não renunciar tudo não poderá ser meu discípulo. E a gente lembra agora do encontro de Jesus com o jovem rico. Você lembra? O jovem rico falou que guardava todas as coisas, guardava todos os mandamentos, mas no fim de tudo, ele tinha um amor muito grande ao dinheiro e às suas posses, e não queria abandonar tudo que ele tinha para seguir a Jesus. Então é necessário abandonar os vícios para seguir a Jesus. Existe mais um texto que eu gostaria que vocês aprendessem a usar para quebrar essas objeções. Está no livro de 2 Coríntios, no capítulo 6, verso 17 e 18. Já encontrou aí? Na minha Bíblia diz assim: por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Nesse texto aqui, Deus confirma a sua vontade de que abandonemos os nossos vícios, tudo aquilo que é impuro, que vá de encontro à vontade de Deus, para que possamos receber os benefícios do reino dos céus. Então, não existe uma forma de dar uma voltinha e facilitar a vida da pessoa que tem vício. Ela precisa abandonar o seu vício e seguir a Jesus. Essa é a única forma de quebrar esses argumentos aí.
Muito bom, pastor. Eu tenho certeza aí que o pessoal que está nos assistindo pegou essa dica, é uma dica importante, né? Uma objeção forte, né? Sim. Geralmente durante o estudo. Bom, pastor, tem uma outra pergunta aqui também que é difícil, hein, pastor? Olha, muitas denominações também têm batismos, outras denominações religiosas, né? E às vezes a pessoa que está estudando a Bíblia, né, conosco na Igreja Adventista, ela diz: por que eu tenho que ser batizada novamente? Eu já fui batizada na minha outra denominação. Como quebrar essa objeção? Ayane, essa objeção é uma das que a gente mais ouve por aí, porque o que mais tem aí fora são pessoas de outras denominações querendo se tornar adventistas, porém já foram batizadas lá. Alguns foram batizados bem pequenininhos, né, com um pouquinho de água na cabeça, outros foram batizados já com mais idade, entendendo o que estava fazendo, e nos perguntam assim: pastor, eu posso participar da igreja adventista com o batismo que eu já tive? E sabe o que eu tenho dito para eles? Eu uso primeiro o texto que está lá no livro de Efésios, no capítulo 4, verso 5. Vamos lá ver? Você, meu amigo, que está conosco aí, assistindo essa aula, abra sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 4, e vamos ler o verso 5 na realidade. Por que o verso 5 agora, pastor? Porque eu quero que você compreenda o porquê e onde se baseiam as pessoas para dizerem que o batismo anterior já tem a sua função e não é necessário ter um novo batismo. Aqui no livro de Efésios, capítulo 4, 5, diz assim: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. E aí as pessoas falam assim: não, pastor, está falando aqui que é apenas um batismo. Eu não preciso ter outro batismo. Se eu me afastei de Deus, ou se eu estava na outra denominação que não seguia as doutrinas da igreja adventista, eu não preciso de um outro batismo. Eu preciso apenas de uma mudança de vida. Será que é assim? Ou melhor, será que era isso que o apóstolo Paulo queria dizer para a gente aqui, informando que existe um só batismo? Deixa eu te dizer uma coisa. Quando Paulo diz aqui que existe apenas um batismo, ele está falando na forma de fazer o batismo. E você sabe qual é a forma de fazer o batismo? O batismo verdadeiro, de acordo com a palavra de Deus, é o batismo por imersão, onde a pessoa é colocada nas águas batismais e é retirada por uma nova vida. Entendeu? Então não quer dizer a quantidade, mas sim a forma do batismo. E para provar isso, você vai agora no livro de Atos, no capítulo 19, do verso 1 ao 7. E você vai ver o próprio apóstolo Paulo fazendo diferente do que muitos dizem que ele está falando aqui no livro de Efésios, capítulo 4, verso 5. Vamos lá? Atos, capítulo 19, verso 1 ao 7. Presta atenção. E diz assim: aconteceu que, estando o apóstolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. E, olha que interessante, onde Paulo estava? Em Éfeso. Para o povo que ele escreveu o livro, ou a carta, ou a epístola aos Éfesos. Olha que interessante. Então aqui Paulo agora se encontra com o povo lá em Éfeso. E olha o que aconteceu. Verso 1, a continuação. Achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. E disse-lhes: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. Somente até aqui. Você entendeu? O mesmo Paulo que fala lá em Éfeso que existe apenas um batismo, na forma, está dizendo para a gente agora aqui no livro de Atos que é necessário ser rebatizado se você não entendeu a Bíblia por completo, não entendeu as doutrinas verdadeiras. Nós vimos aí esse tema das objeções, né? Aprendemos um pouco mais. Você já fez aí suas anotações. Lembrando que você pode assistir esse vídeo depois também aqui na nossa plataforma para relembrar. E agora nós vamos caminhando aí para o final, né, da nossa aula de como fazer apelos, com perguntas importantes aqui para finalizar, pastor. Quanto tempo devo demorar no apelo? Ayane, não existe um tempo determinado. Mas o interessante é que você seja rápido no apelo. O apelo é apenas a conclusão, é o fechamento.
O que importa é você fazer uma aplicação do tema, do texto bíblico, para que a pessoa entenda e possa tomar ali as suas conclusões. E o apelo é apenas um chamamento, a chamá-lo para tomar a decisão. Com base no que você aprendeu aqui hoje, é o seu desejo se entregar a Cristo Jesus? Olha, as portas do céu estão abertas para você. Por que você hoje não aceita Jesus Cristo como seu Salvador? Você pode ser direto, e é interessante que vá direto, para que a pessoa não tenha muito tempo ali para ficar conjecturando, porque você já quebrou os argumentos, já fundamentou ali a sua linha de pensamento e vai levá-lo apenas a uma decisão. E, pastor, dentro aí desse contexto, tem, claro, o papel do Espírito Santo, né? Qual é exatamente esse papel? Esse é o segredo para qualquer pregação, para qualquer ensino bíblico, especialmente ali no apelo. Quem converte o coração não é a pessoa. Quem converte o coração não é você. Você precisa entender isso. Quem alcança o coração e muda os pensamentos é o Espírito Santo. É lógico, o Espírito Santo precisa de uma ferramenta que esteja bem afiada, bem amolada para ele usar, não é verdade? Então você se prepara bem, você ensina bem e deixa a decisão do coração da pessoa para o Espírito Santo. É ele que vai tocar, é ele que vai fazer aquele coração duro ser quebrantado. Então confie no Espírito Santo, confie no poder de Deus. E, pastor, para finalizar aqui essa aula sobre como fazer apelos, né? O que fazer, então, depois que a pessoa, você, aluno, você, no caso lá como instrutor bíblico, fez todo esse processo. O que fazer, então, se a pessoa aceitar ou rejeitar o apelo? Uma boa pergunta, Ayane, porque muitas pessoas às vezes não sabem o que fazer. Não, a pessoa aceitou meu apelo, o que eu faço? É simples, você vai até a pessoa, dê aquele abraço, um aperto de mão e parabenize pela decisão. Isso mesmo, retribua aquilo, né? Puxa vida, eu decidi, e aí? Parabenize e diga assim, olha, eu estou contigo para o que deve e tenho certeza que Deus vai te abençoar de uma forma que você nem imagina. Porém, se a pessoa não aceitar, você também não pode expressar um sentimento ruim. Você continua o seu estudo bíblico e se prepare para o próximo. Diga para ele, olha, sábado que vem ou na próxima semana estarei aqui para estudar com você o próximo tema. E quem sabe o Espírito Santo vai tocar no coração e aquela decisão que ele deveria ter tomado no último estudo, ele toma contigo no próximo estudo. Confia no Senhor, continue orando para que o Espírito Santo faça a obra da conversão, que não é sua, é dele. Muito bom, pastor. Muito obrigada, pastor Jurimar, pela sua participação nessas aulas de como fazer apelos, né? Os nossos alunos aí, instrutores bíblicos, vocês agora estão preparados para dar um apelo aí, fazer um apelo, né, de forma eficaz e que muitas pessoas sejam tocadas e se decidam pelo batismo através do seu trabalho aí na igreja local. Continue assistindo a nossas aulas aqui na plataforma Alcancemos Mais. Aqui você encontra muito conhecimento para você colocar em prática aí na sua igreja e na missão. Até a próxima aula.